Bom, pessoal, para a gente poder fazer como avaliação aí na N3, eu vou trabalhar com vocês a parte de concepção estrutural, tá? Então, hoje eu vou falar desde a parte de vocês visualizarem isso no arquitetônico, até a parte de vocês conhecerem os níveis, algumas dicas de como vocês obterem essas informações para vocês começarem a lançar no programa. Então, a ideia não é eu ensinar vocês a mexer no software estrutural, tá? Mas, assim, a orientar algumas coisas que são muito importantes na parte de organização de projeto. Porque, como todo software, nós não temos uma coisa perfeita, né? A gente tem nós que vamos estar manipulando ele, e aí a gente tem que aprender a organizar isso da maneira mais correta possível, tá? Então, cabe a nós deixar esse projeto mais apresentável, cabe a nós deixar esse projeto mais fácil de executar, né? Cabe a nós corrigir algumas falhas do software, coisas que ele não observa, tá? Então, a ideia da gente trabalhar a N3 é essa parte de concepção estrutural. Hoje, eu vou mostrar um pouquinho da análise que a gente tem que fazer no arquitetônico, desde a definição de níveis, tá? E aí, a partir de semana que vem, nós temos uma aula, que foi o dia que eu estava doente, então eu tenho que lançar ela, que foi o dia que eu não gravei. E nós temos, acho que, alguma aula de sábado. Então, a gente tem algumas aulas aí que são suficientes para a gente poder falar sobre essa parte de concepção estrutural. Eu vou ensinar vocês várias maneiras de corrigir projeto, de arrumar projeto, de corrigir erros, de melhorar a visualização. Por exemplo, o software, normalmente, ele não entende a armadura que eu tenho no pavimento de baixo e a armadura que eu tenho no pavimento de cima. Se elas não se encaixam, o software ele vai simplesmente não colocar como um erro para vocês, mas ele vai sinalizar só na hora de imprimir. Tipo, na hora que vocês geram a prancha, aí ele fala, a armadura superior não encaixa com a inferior, por exemplo. Mas são coisas que vocês têm que arrumar antes, tá? Então, é muito aprender a visualizar. Então, fazer o estrutural não é aquela receitinha de bolo, né? Pegar que nem faz o hidráulico, que nem a gente faz com o elétrico. O sanitário eu falo que não é tanto receitinha de bolo, porque ele tem suas particularidades, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Só que o estrutural, eu falo, a receita é só o lançamento. Depois é muita parte de correção e principalmente visualização do arquitetônico, tá? Então, para isso, eu trouxe para vocês hoje, aí vocês vão me orientando aí se está aparecendo ou não, tá? Eu estou com 2 páginas de AutoCAD aberto, então se não aparecer, vocês dão um grito aí. Deixa eu ver. Esse daqui não está mostrando, deixa eu ver se ele vai mostrar o outro. Eu acho que ele não mostrou. Deixa eu olhar de novo. Ele tá assim. Para abrir os dois é meio chatinho. Agora acho que foi. Então, eu gosto de mostrar muito esse arquitetônico aqui, que é uma casa de alto padrão. Então, essa aqui é a fachada dela. Ela é bem bacana, depois posso até mostrar o 3D. Mas o que é interessante nessa casa? Ela não é difícil de lançar, mas ela tem muitos pontos que eu gosto de mostrar para vocês aprenderem a observar num projeto, tá? Então, primeira coisa, é uma casa com platibanda. Então, uma recomendação para vocês quando forem começar a fazer projeto que tem platibanda. Imprimam a planta baixa e imprimam a planta de cobertura. É a primeira dica para você começar a fazer um estrutural, tá? Por quê? Porque você começa o estrutural pelo lançamento dos pilares. Então, uma casa, quando ela tem platibanda, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ela tem alturas diferentes. Ela tem limitações de lançamento. Por exemplo, esse projeto aqui, eu acho que ele está até bem interessante. Deixa eu só mudar o fundo para ver se melhora um pouquinho mais a cor, né? Para visualizar, porque tem esse fundo branco. Acho que vai dar aqui. Acho que assim fica melhor. Então, essa casa aqui, por exemplo, ela tem várias platibandas. O projetista que fez ela, ele preferiu colocar cada contorno de platibanda com uma cor. Então, tem projetista que faz isso, tem projetista que não faz isso. Então, aqui já está um pouquinho mais fácil, por quê? Eu, olhando pelo corte, eu sei que esse contorno aqui é a parte mais alta, esse azul claro aqui, que é o cian, é a intermediária, esse verde
é outra altura e o amarelo é outra altura. Então, isso o projetista fez. Facilita bastante o nosso trabalho. Mas quando eu não tenho isso, eu tenho que fazer como? Eu tenho que olhar pelos cortes. Eu tenho que ver a altura certinha no corte. Então, o que eu recomendo para vocês começarem? Primeira coisa, pega a planta de cobertura e olha onde ela aparece em cada corte e coloca as suas alturas. Por exemplo, essa platibanda aqui, ó, que é a parte mais alta, ela tá aparecendo bem aqui. Então, se eu vir com a minha cota aqui, ó, acima da minha laje, eu tenho que ela vale 320. Então, eu vou fazer o quê? Vou vir e anotar aqui que ela vale 320. E aí, eu vou fazendo isso com todas as outras. Eu vou tirando essas alturas. Mas de que forma que eu estou tirando essas alturas? Sempre o valor acima da minha laje. Porque isso já me dá um parâmetro para poder depois lançar no programa, né? Essa parte aqui eu sei que é a mais alta, né? Então, sendo a mais alta, é o 320. Então, essa casa, vamos dar uma olhada nela de forma geral, ó. Parcialmente aí, ela tem elevações praticamente iguais, né? Ela tem uma elevação só. O que acontece é que ela tem rebaixo na cozinha, rebaixo na garagem, mas a altura padrão dela, o nível padrão é 50. Então, no meu projeto, na hora de lançar, a gente começaria com essa altura de nível, tá? Que é o nível do meu projeto. Tem pessoas que não têm costume de lançar esse nível. Por que não tem, às vezes, o costume de lançar? Porque pode dar um pouquinho de confusão na obra, né? Quando você lança o nível da baldrame como 50, então, quando você for lançar a sua respaldo, ao invés de lançar, por exemplo, 312, ela vai aparecer como 362, porque ela vai ter 50 acima. E na platibanda a mesma coisa. Tá errado fazer isso? Não, tá tudo certinho. O único cuidado que a gente tem que ter é na hora da execução. Porque as pessoas, às vezes, quando vai executar, ela é meio leiga, pode ser leiga, ela não tem essa noção de que esses 50 a mais é por conta do nível que eu adotei. Então, tem projetistas que adotam nível 0, mas na hora de executar, faz toda a alocação no nível 50, né? No caso desse projeto, e aí lança tudo ali, 0, 312 e o último nível que vai ser 320. Normalmente se adota desse jeito. Mas tem pessoas que fazem com essas elevações. Quando fizer com essas elevações aqui de nível de pavimento, já considerando a altura em relação ao nível da rua, tem que cuidar para o cara, na hora que estiver executando na obra, ele não confundir. Né? Ele tem que entender que esse 50 a mais aqui é por conta do nível da rua. Tá? Então, basicamente, na hora de fazer um projeto, a gente vai ter 3 níveis numa casa térrea. O nível da baldrame, que você pode lançar 0, ou você pode começar trabalhando já com o nível 50, tá? Que é 50 acima do nível da rua, a respaldo e a sua platibanda. A platibanda a gente simplesmente coloca o maior valor, que é a maior altura. E as outras platibandas a gente vai rebaixando, tá? A gente só cria um novo pavimento se a gente perceber que não tem uma outra estratégia para poder estar lançando esse projeto. Em que situações a gente cria um novo pavimento? Às vezes por conta de um detalhamento que precisa aparecer, que não consegue ser detalhado naquele pavimento, tá? Mas o mais comum é criar nível intermediário. Então, dentro de um mesmo pavimento, a gente pode criar níveis intermediários. O que seria esse nível intermediário? Exemplo, essa casa ela tem uma janela de canto. Para fazer essa janela de canto, né, que ela é um L, aqui a gente não vai fazer uma verga e contra-verga normal. Aqui tem que ser uma viga, tem que ser dimensionado. E esse pavimento, ele está dentro da onde? Dentro do pavimento respaldo. Mas como que eu lanço ele? O software, pessoal, ele não permite que você lance uma viga alinhada com a outra dentro do mesmo pavimento, tá? Então, de que forma que eu consigo resolver isso? Eu crio um nível intermediário dentro do meu pavimento. Então, eu criaria esse nível para lançar essa viga de baixo e eu criaria esse outro nível para lançar a minha viga de cima. E aí seria o meu nível intermediário. Eu não estou criando um novo pavimento. Eu estou criando um intermediário dentro do pavimento que já existe, tá? Por quê? Porque não tem necessidade de criar um novo pavimento só por conta disso daqui, tá? Porque ela pode ser detalhada dentro do mesmo pavimento. A gente só não consegue lançar tudo junto, por isso que a gente tem que criar esses intermediários, tá? Então, o que eu quis mostrar inicialmente para vocês? Essa definição de níveis.
Então, é importante, às vezes, vocês imprimirem a planta baixa e a cobertura e começar a anotar. Eu tenho o costume de pegar a canetinha e começar a pintar. Então, do jeito que está pintadinho aqui de cor diferente, eu vou lá, imprimo papel e pinto. Então, essa parte mais alta está em 320. Essa parte mais clara, qual que é a altura dela? Porque assim a gente tem uma visão mais rápida para a gente poder depois conferir isso tudo no software e ajustar essas alturas, beleza? Feitas essas definições de altura, né? Eu já sei todas as platibandas e tudo mais. Na hora de lançar as outras platibandas, a gente vai fazer o quê? Rebaixar. Então, por exemplo, se essa daqui é 320 o nível dela, eu vou lançar ela. Ela vai aparecer no 320. Mas se essa do lado aqui é no 200, eu vou ter que fazer o quê? De 320 para 200 tem uma diferença de 120. Ou seja, essas platibandas, elas precisam ser desenhadas com um rebaixo, beleza? Então, aquelas que forem mais baixas, a gente só coloca uma elevação negativa e consegue desenhar elas, tá bom? Bom, fiz a definição dessas alturas, já estudei um pouco o meu projeto, né? Aqui, pessoal, se a gente olhar as lajes, ó, elas estão todas no mesmo nível, né? Aqui também. Só tenho essa laje aqui que ela vai ter que ser feita de forma rebaixada, né? Eu vou ter que colocar ela um pouco mais baixa, porque ela vai estar engastada nessa viga. Eu vou ter uma outra viga aqui de bordo, tá? Então, essa é a única de rebaixo. Mas as outras são todas tranquilas, né? Fiz a definição aí dos meus níveis. O que eu tenho que fazer antes de começar um projeto, né? Depois de definir esses níveis de lançamento. Eu tenho baldrame, respaldo e a minha platibanda. As platibandas podem ser rebaixadas e dentro da respaldo a gente tem a criação de um nível intermediário, que seria para fazer essa questão aqui da minha janela de canto. O que eu faço agora? Tá? O que eu sempre recomendo é a gente fazer um estudo do projeto para os lançamentos dos pilares. Opa, travou aqui. Como assim fazer um estudo desse lançamento dos pilares? Eu recomendo que vocês imprimam a planta baixa, a planta de cobertura, e comecem a posicionar os possíveis pilares de vocês, tá? Nossa, mas como assim, professora, posicionar esses pilares? Como a casa tem platibanda, pessoal, nós temos uma limitação de lançamento de pilares. Então, se eu tenho essa limitação de lançamento, eu tenho que tomar bastante cuidado ao inserir eles, tá? Então, qual que é a recomendação que eu dou para começar lançamento de pilar? Eu sempre gosto de pegar alinhamento de parede. Só que eu começo a olhar um alinhamento pela parte mais alta. Eu já informei vocês que essa parte em azul aqui é a mais alta. Então, como que eu vou começar a lançar esses pilares? Eu vou olhar essa linha aqui, ó, de parede e vou lançar os pilares. Bom, se essa parte aqui é a parte mais alta e as do lado aqui são mais baixas, de que forma que eu vou lançar esse pilar? Eu posso lançar ele para cá ou posso lançar ele para cá. Posso lançar ele para cá ou lançar ele para cá, certo? Então, eu tenho essas duas posições. Eu não posso lançar ele para cá, porque aqui já é outra parte e aqui é mais baixo. Então, eu vi essas duas possibilidades. Agora, eu vou olhar na minha planta baixa. Vou olhar ele lá na planta baixa. Na planta baixa, ele é bem aqui, pessoal. É esse pedacinho aqui. Se eu lançar esse pilar para cá, ele vai pegar bem na boneca da porta. Se porventura eu precisar aumentar esse pilar, não consigo, porque daí a gente vai mexer na boneca da porta, aí vai modificar o arquitetônico, né? Então, esse pilar no canto aqui, eu não posso colocar ele para cá, eu vou ter que colocar ele viradinho para cá. Então, eu vou até fazer uns retângulos aqui para a gente entender melhor, ó. Então, eu vou colocar esse pilarzinho mais ou menos por aqui, tá? A ideia dele, que ele fique nesse sentido, porque eu não posso colocar ele para cá. E nesse outro canto, eu podia colocar para cá ou para cá, né? Aí vamos pensar numa questão de execução, né? De centralizar melhor o meu elemento. Quando eu coloco o meu pilar para cá, imaginem que eu tenho essa parede. Então, ele está exatamente no meio, ele está mais centralizado. Então, é interessante que esse pilar fique virado para cá. Ó, vamos fazer ele aqui. Então, é interessante que ele fique virado para cá, tá? Para cá, eu acho que ele talvez não reaja tão bem. Por quê? Porque daí ele vai... Quando essa parede chegar, ela não vai chegar de forma centralizada. Isso é um ponto bastante importante, a gente tentar centralizar melhor os pilares por uma questão das cargas que vão chegar nele. Então, se elas chegam de forma mais centralizada,
a redistribuição delas é melhor. Quando elas chegam de forma excêntrica, a tendência é a gente ter elementos mais volumosos. Uma situação bem simples. Fundação de divisa. Por que a fundação de divisa sempre dá grande? Porque a gente tem excentricidade. A mesma coisa acontece com o pilar. Então, por exemplo, aqui é um estudo preliminar, né? Se ele é um estudo preliminar, eu vou começar a minha ideia e tudo mais. Só que assim, eu já tenho que partir do princípio para verificar as melhores condições para o meu pilar. Pode ser que depois, por conta do dimensionamento das cargas, ele reaja melhor nessa posição. Mas, a princípio, pela visualização, aqui ele está mais centralizado, a questão de distribuição de cargas. Ele estando mais centralizado, as cargas chegando dessa forma, a tendência da minha fundação dar menor é muito grande. Então, muitas vezes, a fundação dá grande por conta de uma excentricidade que acontece no pilar, dessas cargas chegando nele, tá? Então, a minha primeira recomendação é sempre vocês olharem a platibanda, né? Então, eu olhei esse alinhamento aqui, eu vou olhar esse. Dentro desse alinhamento, a parte mais alta é em azul. Então, eu vou começar a definir esse contorno do azul, tá? E aí, eu já posso definir os pilares dos demais contornos aqui, ó, dos outros cantos. E aí, a gente vai olhando, né? Olho aqui, aí venho, olho na planta baixa, né? Aqui, pessoal, esse volume, ele vai pegar mais ou menos aqui, ó. Ele vai vir até aqui, ó. Então, é essa parte vermelha aqui que é a minha platibanda, tá? Então, eu coloquei o pilar aqui, aí a gente vai ter que ver aqui, ó. Então, percebam que aqui, ó, se for um pilar, vai ter que ser um pilar menorzinho por conta da nossa parede, né? Ou a gente tenta fazer um pilar mais quadradinho, mas, ó, por conta das portas aqui, ó, a gente não consegue lançar ele, ou a gente lança ele e ele morre antes da platibanda. Aí ele vem até aqui, ó, a minha platibanda. Então, dá para estudar, colocar um pilar por aqui também. Então, é importante que a gente veja esse contorno para poder fazer os lançamentos, tá? Fez essa análise da parte mais alta, aí eu já posso olhar, ó, toda essa linha aqui e posicionar os alinhamentos dos meus pilares. Mas sempre olhem e confiram na planta baixa. Por exemplo, aqui, eu poderia colocar um pilar mais centralizado aqui, né? Deixa eu tentar desenhar ele. Eu poderia colocar um pilar mais... Acho que não deu certo. Deixa eu desfazer aqui. Vou lançar de novo. Então, eu poderia colocar um pilarzinho mais centralizado aqui. Então, para cá e para cá. Bem centralizadinho, certo? Bom, mas agora eu tenho que conferir. Ele vai dar certo lá na planta baixa? Então, eu vou olhar lá na planta baixa. Né? A princípio, ali seria a melhor opção. Mas a gente tem que vir aqui na planta baixa. Oh, beleza. Na planta baixa ele está perfeito daquela forma. O que eu não poderia é fazer ele virado para cá, ó, porque a gente tem a boneca da porta. Então, uma dica para vocês começarem a fazer um projeto estrutural é imprimir a planta baixa e a cobertura e começar a estudar os possíveis posicionamentos antes de ir para o software, gente. Faça esse estudo. Vocês vão ver que assim vai adiantar muito o projeto de vocês. E quando vocês começarem a olhar isso, vocês vão perceber que vocês conseguem melhorar muita coisa no projeto. Vocês conseguem visualizar detalhamentos que talvez vocês visualizariam só depois, tá? Essa casa aqui, eu gosto de mostrar ela porque ela tem algumas informações bem legais, né? Sem falar dessa questão da análise da platibanda, dessa limitação do posicionamento dos pilares, né? Então, por exemplo, na platibanda a gente tem que olhar como que a gente lançaria aqui, tem que voltar na planta, conferir se dá para lançar. Mas sabe o que é interessante nessa casa, que eu gosto sempre de pegar de modelo? Por exemplo, eu peguei esse volume aqui, certo? Bom, para mim fazer uma platibanda eu não preciso de uma respaldo. Toda essa alvenaria, ela vai estar apoiada na respaldo, certo? Então, quando eu venho e olho ela aqui, ó, eu não tinha feito esse retângulo em vermelho, ó, tá sinalizadinho? Então, vamos olhar, ó, aqui eu tenho parede e aqui eu tenho parede, certo? E aqui, eu não tenho parede. De cara, pessoal, através desse rascunho que eu fiz, que eu sempre recomendo vocês fazerem o seguinte, pinta esse contorno da platibanda e vem e pinta esse contorno aqui na planta baixa para a gente agilizar a visualização de viga invertida. Aqui, pessoal, é uma suíte. Vocês acham que fica legal eu passar essa suíte, essa viga no meio dela? Né, e fazer essa divisão aqui?
não fica legal. Então, esse fato ajuda bastante essa visualização inicial, a gente já identificar os pontos de viga invertida. Então, aqui, pessoal, de cara, eu vou lançar uma viga invertida, por quê? Porque eu não quero essa viga cortando minha suíte. Então, a gente tem que lançar essa viga invertida. Por quê? Porque existe um contorno de platibanda, uma quantidade de alvenaria que vai descarregar em cima dessa parede. Beleza? Existe um outro ponto, vários outros pontos que acontece isso. E visualmente, quando eu olho minha planta baixa, eu não enxergo. Mas se vocês usarem essa técnica de pegar a canetinha, pintar os contornos de platibanda e pintar eles bem aqui, vocês vão ver várias situações. Então, assim, se eu pintei a minha platibanda e fiz uma linha bem aqui, opa, mas não tem parede aqui. Então, é um indício que eu vou ter uma viga invertida. Essa platibanda aqui, ó. Essa platibanda aqui, ó, pessoal, ela vem aqui e vira para cá. Aonde que ela ficaria aqui no meu desenho? Ela é bem essa parede, ó, ela vem aqui e ela passa em cima do banheiro. Quem fez o arquitetônico colocou que vai ter uma viga invertida. Mas não adianta nada ele ter colocado aqui, mas ele não informou nos outros locais, né? Mas, ó, já é legal, né? Já é uma a mais pra gente não ter que identificar. Mas, quando eu venho pintando, por exemplo, ela vem até aqui. Então, eu sei que aqui vai ter que ter uma viga invertida. Quando eu continuo esse alinhamento até aqui, ó, que ele vem até aqui, ó, ela passou bem aqui. E aí, eu vou deixar essa viga à mostra aqui, né? Dividindo o meu hall e a minha sala de estar? Se eu não quiser fazer isso, pessoal, o que eu faço? Eu posso muito bem fazer uma viga invertida, que é o ideal fazer aqui. Então, a ideia da aula de hoje é mostrar um pouco para vocês como que vocês devem lançar os níveis, identificar os níveis, observar quando tiver nível intermediário, observar quando tem viga invertida e, principalmente, lançamento de pilares, tá? Cuidar com isso. Pega a platibanda, pega a planta baixa e vai estudando os dois em conjunto. Porque dessa forma, você já tem um estudo inicial bem feito, que vai facilitar muito na correção dos erros de pilares. Óbvio, tem pilar que não tem como mudar, né? Alguns eles estão limitados àquela posição. Mas aí você já sabe qual é aquele que você não pode mudar. Aí você vai ter que tentar mexer nos outros pilares para poder dar continuidade também no projeto. Beleza? Para a gente poder dar falar um pouquinho mais sobre algumas questões que eu acho importante, ó. Quando eu fiz essa divisão aqui, ó, espero que vocês consigam entender, esse contorno aqui, ó, certo? Esse contorno para fazer minha platibanda vai ter uma viga invertida, certo? Essa casa tem laje. Vocês concordam se eu lançar uma laje aqui, uma laje nesse L e uma lajezinha aqui? Acho que vai ficar legal? Aqui não vai ficar legal. Mas percebam que é um vão pequeno? A única parede vai vir nesse contorno. Então, não tem necessidade da gente fazer uma respaldo nessa partezinha aqui. Porque a respaldo, no final das contas, ela vai só atrapalhar meu lançamento de laje. Então, se eu faço uma viga invertida aqui, eu posso fazer uma laje aqui e fazer uma laje inteira aqui. E não lançar esse contorno pequenininho aqui de respaldo. Que aí eu lanço uma laje só, sem problema nenhum. E só faço o fechamento de alvenaria até chegar no nível da laje, tá? Então, a gente pode arrumar essas considerações na hora de lançar nossa laje. Nesse banheiro aqui, ó. Por exemplo, não vou ter que lançar essa viga invertida aqui? Imagina eu lançar uma laje aqui, e aí esse pedacinho de laje minúsculo, porque tem uma parede aqui. Vai ficar legal? Não vai. Então, o que eu posso fazer para melhorar meu projeto? Eu não lanço a respaldo, porque não existe carga de parede aqui em cima, até porque a platibanda vem nesse alinhamento e continua aqui. Então, aqui seria só uma respaldo para amarrar. Mas eu não tenho carga de parede, então eu não preciso executar ela. Né? Eu vou retirar ela para executar de forma mais fácil a minha laje, tá? Então, eu só estou tirando por conta disso. Então, se eu tirar essa respaldo aqui, ó, eu vou ter uma laje, pessoal, ó, bem tranquilinha aqui, ó. Essa laje retangular aqui, ó, e uma outra retangular ali. Então, fica muito mais prático na hora de lançar nossas lajes, ó. Vou selecionar elas aqui, ó. Percebam que fica muito melhor esse lançamento, porque você vai ter uma laje inteira aqui e uma laje inteira aqui. Não vai ter só esse pedacinho minúsculo aqui. Então, vocês podem trabalhar dessas formas também. Porque, principalmente em laje treliçada, né, pré-moldada,
a gente tem que optar pelo lançamento sempre o mais quadrado possível. Então, quando eu retiro essa respaldo aqui, eu tenho esse lançamento mais quadrado possível. Beleza? O que nós vamos trabalhar nas próximas aulas? Eu quero trabalhar muito correção de erros com vocês. Eu não quero ensinar vocês a fazer o projeto, mas eu quero ensinar vocês a lançar ele da melhor forma, corrigir os erros que o software não faz de forma automática, né? Deixar o projeto o mais otimizado possível, tá? Eu vou abrir um projeto aqui para explicar algumas coisas para vocês, que são coisas que a gente tem que melhorar, tá? Ele tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que arrumar para ficar mais fácil, não só para a execução, mas também para o detalhamento, para o meu projeto ficar bem organizadinho, tá? Eu vou fechar aqui e mostrar para vocês. Esse projeto aqui, pessoal, um projeto estrutural já está pronto, mas eu quero fazer alguns apontamentos com vocês em relação a detalhamento. Por exemplo, esse detalhamento de fundação. Aqui foi detalhado que são 6 barras de 8 milímetros espaçadas de 15 em 15. Na outra direção, eu tenho 6 barras de 8 milímetros espaçadas de 15 em 15. Beleza, tá ótimo, tá legal. Tá com o mesmo espaçamento. Agora, e essa daqui? Tá legal, será? De 15 e espaçamento de 11. Aqui, pessoal, já não é uma coisa muito interessante para a gente colocar em projeto. É muito importante a gente tentar padronizar esses espaçamentos, tá? Para ficar fácil executar. Não tá errado deixar de 15 por 11, mas aí fica aqueles retângulos. Então, fica ruim para o cara executar na obra. Então, são coisas que a gente tem que melhorar no nosso projeto para que ele fique de fácil lançamento. Então, assim, tem softwares que você consegue configurar e fixar esse valor. Eu já vi alguns projetos que o pessoal trabalha com espaçamento de 12, mas é 12 nas duas direções e pronto. No Eberic, a gente consegue configurar o múltiplo do espaçamento. Então, por exemplo, se eu coloco um múltiplo de 5, ele coloca espaçamento de 10, de 15, de 20. Né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem pessoas que gostam de trabalhar de espaçamento fixo. É claro que isso depende do software, né? Mas é muito importante a gente fixar algo para que não fique desse jeito aqui, ó, 15 e 11. Que aí na hora de executar não vai ficar tão interessante no detalhamento, tá? Uma coisa que eu acho importante também é no momento de detalhar uma viga, a gente cuidar com isso daqui, ó. Tá vendo que tá tudo picado, as armaduras? Ó, tem um pedacinho aqui, aí tem um outro pedacinho ali, mais um pedacinho de 6. Organizar para que não fique essas barras muito picadas, tá? Aqui, não fica interessante para a gente executar. Então, é importante que a gente organize isso também no detalhamento das vigas, beleza? Então, tem vigas que você não tem muito o que fazer. A gente tem que tentar criar vinculação, mas tentar deixar ela o mais uniforme possível, né? E não deixar essas barrinhas picadinhas, ó. Às vezes a gente podia tentar umas outras estratégias, criar outros tipos de vinculação e melhorar essa fisionomia, né? Esse visual da nossa viga para facilitar a execução. Tá? Então, nas nossas próximas aulas, eu vou trazer várias situações para vocês de como a gente melhorar isso daí, tá? Eu vou pegar alguns exemplos de vigas que estão com erro, e aí a gente ajusta ela, corrige os erros, tá? Alguns erros, o craqueado não resolve, tá, gente? Porque o craqueado está na norma antiga. Então, o ideal é a gente sempre trabalhar com o original, né? Eu não tenho original, mas o que eu faço? Eu baixo o demonstrativo no meu computador. Então, por exemplo, eu posso dar uma aula para vocês, mostrar situações, corrigir os erros em cima do demonstrativo. Porque o demonstrativo está em cima da norma nova. A diferença é que eu não vou salvar esse arquivo, né? Mas eu consigo ver algumas coisas. Então, quem ainda trabalha, né, no craqueado, o que eu recomendo? Baixe o demonstrativo. Tem muitos erros que a gente não consegue corrigir no craqueado. Então, eu falo assim, é uma prova real. Eu pego e rodo no demonstrativo e eu consigo alinhar essas informações e ajustar o mais bacana possível o meu projeto, tá? Então, para as próximas aulas, a gente vai trabalhar muito isso. Essas correções de projeto, como melhor detalhar ele. Ele não mostra tudo, né? Você lançou lá, ele organizou, pronto. Imprimiu as pranchas. Mas, às vezes, o que acontece? Vamos supor, aqui eu tenho 4 barras, certo? Mas, às vezes, no pavimento de cima, ele colocou 6.
por algum motivo. Mas e aí? As de baixo não se encaixam com a de cima. Tá errado. Não tem transferência de carga. Então, nós que temos que arrumar isso. Tá? O software não faz. Então, tem alguns artifícios para a gente ajustar esses detalhamentos. E é o que a gente vai estar fazendo nas próximas aulas, tá? Trabalhar o restante do semestre aí com toda a parte de concepção estrutural. Hoje eu queria trazer um pouco de visualização, porque o projeto ele se resume basicamente a arquitetônico, tá? É o arquitetônico que manda no projeto. Então, se você fez o arquitetônico, se você entende ele, é ele que vai ser crucial para o seu lançamento, tá? Então, não é só pegar e lançar de qualquer jeito, tá? Tem que conhecer o arquitetônico. Muitas vezes a gente precisa conversar com o arquiteto que fez o projeto, porque tem coisas que não tem como fazer, a gente precisa de outras alternativas, tá? Então, a aula de hoje seria basicamente isso, tá? A gente falar um pouquinho dessa parte de concepção, de aprender a lançar pilar, né? Então a dica é pega a planta baixa de cobertura e começa a lançar. Tentem lançar os pilares o mais com menos excentricidade possível, ou seja, mais centralizados. Quando não puder, lance na posição que pode ser lançada. Né? Mas pelo menos você sabe, ele só pode ficar daquela forma. Os outros podem ser modelados. Porque esse posicionamento, ele vai influenciar de forma bastante significativa na nossa fundação. Porque da mesma maneira que ele recebe a carga, ele transfere essa carga. Então, se ele recebe a carga de forma excêntrica, ele vai transferir de uma forma diferente esse peso para a nossa fundação. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Eu não. Tranquilo? Tudo certo. Tá, então Tranquilo. semana que vem a gente dá continuidade, então a gente vai estar mostrando aí para vocês mais situações, tá? Eu vou tentar sempre gravar, fazer a aula assim depois, porque vocês estando, acho que online, eu acho mais fácil, porque daí eu já sei o que eu trabalhei, consegui trabalhar em sala e eu já trabalho aqui na sequência. Então, se vocês quiserem aí, como vocês não têm aula na sequência, a gente sempre marca aí para terminar essa parte do estrutural na sequência, tá? Para fazer sempre às 8 e pouquinho, tá bom? Beleza, prof. Então, pessoal, tenham uma boa noite e até mais. Boa noite, até mais.